Muito bem. General, eu vou começar fazendo uma pergunta ao senhor. O senhor disse recentemente que o governo Jair Bolsonaro é despreparado e boçal. Essa declaração que o senhor deu foi bem recente mesmo. A última pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas relata aí recorde na aprovação do presidente da República, aí beirando quase 39% de ótimo e bom. Eu queria perguntar para o senhor, na avaliação do senhor, a que se deve essa alta popularidade do presidente da República atualmente? Bom, então, em primeiro lugar, vamos dizer, o resultado da pesquisa não tem nada a ver com a minha opinião. Também não quer dizer que o resultado da pesquisa não seja um dado para levar em consideração. Tem que levar em consideração. A população, quando ela se identifica, eu não vou entrar aqui na qualidade da pesquisa, considerando que é uma pesquisa bem feita tecnicamente, tem que respeitar o resultado, mesmo que a minha opinião seja uma e o resultado da pesquisa seja outra, seja diferente da minha opinião, tem que respeitar o resultado da pesquisa. Isso aí significa que essa parcela da população que a pesquisa localizou, que ela concorda, que ela simpatiza, que ela gosta do estilo, ou gosta das ideias, ou gosta do resultado. Isso aí é uma coisa que tem que levar. Isso aí é uma coisa válida. General, mas o senhor acha que existe alguma razão para essa alta popularidade atualmente? Hoje está tendo um problema. Você tem duas coisas, né? A população brasileira às vezes gosta do estilo da pessoa, um estilo às vezes que não leva muito a resultados práticos, mas que faz uma mídia muito forte. Hoje os resultados de mídia são muito significativos. E também hoje você está vivendo o problema que tem toda essa parte aí de auxílio emergencial, que foi uma quantidade de recursos financeiros muito grande que o governo descarregou aí no auxílio, né, por conta do coronavírus. E isso aí tem um impacto também que tem que considerar. Perfeito. Thaís Oyama, a primeira pergunta. General, boa noite, não cumprimentei, obrigada por estar conosco. Eu sei que a bandeira do combate à corrupção foi um dos principais motivos que fez o senhor aceitar o convite de compor o governo Bolsonaro. Eu queria saber o que o senhor acha, como o senhor considera que tem sido feito o combate à corrupção pelo governo Bolsonaro hoje? Não, eu acho que foi em dezembro do ano passado, eu fiz uma entrevista e eu falei que eu achava que o governo tinha se afastado do combate à corrupção. Essa foi um anúncio de campanha, mas que não se concretizou na prática, né? Mas um anúncio de campanha que não tem nada a ver com a prática. Naquela época a Lava Jato estava em alta, então foi anunciado o juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Então tudo isso daí é coisa de momento. Mas foi uma eleição que não houve discussão qualitativa, até porque o candidato que ganhou, o presidente atual, ele sofreu uma tentativa de assassinato, ficou impossibilitado de participar. Então, não foi só uma briga ideológica e um anúncio de coisas que o povo queria ouvir. Só que, né, entre dizer o que o povo quer ouvir e dizer como que vai fazer, tem uma distância muito grande. E, na prática, isso aí não tem se concretizado. O maior golpe foi esse anúncio aí de término da Lava Jato. A Lava Jato foi mais do que os resultados que ela teve, foi uma esperança de que era possível combater essa endemia no Brasil, que é a corrupção, aí, com câncer na sociedade brasileira, né? E o anúncio do término de uma operação dessa, saída de uma figura importante na operação, tudo isso daí traz um pouco de desilusão. Constantino. General, boa noite, general. Mas o senhor fala do término da Lava Jato. A saída, no caso específica do Deltan Dallagnol, se deveu a motivos pessoais, ele explicou. A Lava Jato continua com operações, inclusive anunciando prisões, busca e apreensão, que envolvem figuras muito próximas do presidente, né? Quando o senhor mencionou a decepção com o combate à corrupção, o senhor mencionou o COAF, a saída do Moro, eventual intervenção na polícia. Mas as coisas continuam acontecendo em termos de investigação e chegando muito perto de gente que participa do governo. E, além disso, não temos nenhum grande escândalo de corrupção no governo federal.
O senhor não acha que talvez tenha sido, é difícil achar a palavra, mas talvez muito purista? Quer dizer, a política nacional é isso aí. Nós não melhoramos em relação ao que tinha no passado, quando o assunto é corrupção? Olha, o combate à corrupção tem que ser uma coisa sistêmica. Ele tem que ser feito de acordo com o planejamento. Para qualquer coisa tem que ter um planejamento. Vamos voltar um pouquinho. Você tinha o COAF, que tinha ganho uma notoriedade também. Logo no início do governo ele ganhou uma certa notoriedade. E ele foi descaracterizado. Isso aí foi uma coisa também que não foi uma coisa boa. E agora esse anúncio aí da operação tem um resultado ruim. Claro que continuam, tem investigações que continuam, não tem nem dúvida, até porque os inquéritos estão abertos, as investigações estão abertas, precisa continuar. Aquilo que está em andamento não pode ser encerrado, tem que abrir, tem que levar até o final para apresentar para o juiz e o juiz dar um parecer, se vai arquivar, se vai julgar. Né? Então, tem uma metodologia, um processo, né, previsto em lei que tem que ser seguido. Agora, o anúncio foi bem claro, né, de término da Lava Jato. Você não tem anúncios de lances de corrupção no governo atual, até porque, normalmente, essas coisas também elas demoram muito tempo para ser localizadas. Mas eu acredito que não tenha mesmo. Eu conheço ali algumas pessoas no nível ministerial e que não vão se envolver. Nós tivemos, no passado, um problema que foi o envolvimento direto da autoridade na corrupção. Eu digo envolvimento direto é grana no banco, é dinheiro no bolso, coisa desse tipo, né? E você tem uma outra coisa também, que são as grandes licitações, que são as grandes compras governamentais, tudo isso daí que tem que ser investigado. A corrupção, ela aparece muito quando você pega uma autoridade com o dinheiro dentro do apartamento, com o dinheiro no bolso, na mala, né? Mas ela não acontece só nesse nível. Nesse nível, hoje, você vê agora aí, coisa rápida, com o dinheiro da pandemia, da socorrer aí a pandemia, aí, o combate ao coronavírus, já alguns casos já localizados. Então, isso aí é perfeitamente previsível, né? Numa cultura que você distribui muito dinheiro, o critério não foi assim tão bem estabelecido na distribuição, e o gasto ainda com o benefício de uma situação de emergência, você não precisar passar por licitação. Então, não significa que acabou a corrupção. Você não tem escândalo diretamente com a autoridade A ou B. Mas eu quero lembrar também que esses escândalos localizados, eles demoraram muito tempo para ser... Nós estamos aí, às vezes, desencavando coisa de 10 anos atrás. Josias. General, muito obrigado por nos atender. Eu queria, para manter este assunto, queria lhe perguntar o seguinte: o senhor acha que o presidente e o governo se distanciaram da Lava Jato e dessa imagem de que combateriam a corrupção de forma mais rigorosa por conta do envolvimento do filho do presidente com problemas lá no Rio de Janeiro, com o Queiroz, que agora está em prisão domiciliar? E eu lhe pergunto se o senhor conversou sobre isso com o presidente ao tempo em que era ministro ainda, que assessorava diretamente o presidente Bolsonaro, sobre a conveniência de separar governo desses problemas do filho, da família e do Queiroz. Olha, não, nessa época ainda estava começando o problema do filho mais velho, né, que é um problema que está na justiça, tem que ser resolvido pela justiça, não dá para a gente fazer julgamento, ficar antecipando o julgamento, nada disso. Né? Então, e agora, uns 2 meses atrás, 2 meses e meio, né, houve uma série de fatos que chamaram a atenção, que foi aquela localização desse assessor aí, que estava lá em Atibaia, né, o problema do advogado, acho que houve uma denúncia também, etc. Teve alguns fatos aí que chamaram a atenção, mais atenção para cima da autoridade, né? Agora isso aí tem que deixar rolar na justiça, na investigação, etc. Então, mas aí houve um pouco mais de calmaria política, né? Isso aí também estava tumultuando politicamente, mais um fator de tumulto político. Então, houve
esses fatos aí 2 meses atrás, mais ou menos, eles trouxeram um pouco de silêncio, né? Nas brigas com o STF, com brigas aqui, brigas ali, com procuradoria, com etc. Então, tem que levar em consideração esses fatos que ocorreram. Ok. Thaís Oyama. Ainda falando dessa época em que o senhor pertenceu ao governo, general, eu sei que o Leonardo de Jesus, o sobrinho do presidente Bolsonaro, ele foi oferecido à sua secretaria, né, ao seu ministério. Ele hoje, aliás, ele acaba de se demitir da assessoria do senador Chico Rodrigues, aquele que foi pego com dinheiro na cueca. Mas antes disso, o governo tentou colocá-lo na sua pasta, no seu ministério, na Secretaria de Governo, e o senhor se recusou. Essa foi, inclusive, uma das coisas que começou a criar uma certa tensão entre o senhor e o presidente. Por que o senhor não quis contratar o Leonardo de Jesus, o Léo Índio, o ministro? Desculpa, general. Olha, em primeiro lugar, só para não esquecer de fazer os comentários, eu não sei se isso aí foi o início de algum descontentamento, né? Mas o que acontece é que você tem que ter critério. Você tem que ter alguns critérios. Eu não sei, isso aí tem um sistema no governo de você fazer as propostas de nomeação, né? Tem um sistema onde circula a documentação, passa pela Casa Civil, etc. E já até chegou até mim a proposta desse cidadão aí, que é familiar, né? Ele é familiar, ele é sobrinho. Só que a nomeação para um cargo de AS5, na minha concepção, precisa ter curso superior completo, de alguma especialização, né? De alguma experiência, etc. E não tinha isso aí. Então, eu fui e falei, olha, você tem que ter consideração, o presidente é um familiar do presidente, você tem que ir lá e falar para o presidente, não é só não fazer. Você tem que ter consideração com o presidente, é um familiar que você não pega um papel ali e diz, não, isso aqui eu não vou assinar. Você tem que ir lá e explicar por que não vai. Então, fui lá dentro da... E o senhor fez isso? Fiz, lógico, isso é normal, não vou deixar de fazer isso. Isso é desonestidade, é deslealdade com a autoridade se você não for lá e dizer, tem essa proposta aqui que chegou. Eu nem sei quem foi, porque normalmente o chefe de gabinete que imprime essa documentação e eu não sei quem foi que fez a proposta, né? E você vai lá e explica, você não explicar para um presidente por que você não está fazendo a nomeação de um familiar é desconsideração com a autoridade, você não pode fazer isso. Agora, se aquilo vai contra o seu modo de pensar, você tem que ir lá e dizer, olha, eu acho que isso daqui, inclusive, pode comprometer a autoridade às vezes, porque pode acusar de nepotismo, etc. Então, você tem que alertar a autoridade. A assessoria ela tem que ser honesta, mesmo que às vezes você não vá com uma boa notícia, você não vá com um bom comentário. E não foi nomeado, logicamente, não foi nomeado, porque no critério que eu imagino para uma posição daquele nível, não tem a qualificação necessária. É simples. Ok, Josias, só complementando isso, posso só complementar? Porque por favor. O general falou que é um dever da assessoria informar o presidente quando a situação não está boa, e eu me lembrei agora que o general Rego Barros, que foi seu colega no governo, ele escreveu um artigo criticando, entre outras coisas, o que ele chamou de acomodamento de muitos assessores. Imagino que ele esteja se referindo aos que ele conhece, né, os assessores militares. Ele se referiu a essa mudez e esse acomodamento de pessoas que não fazem críticas ao presidente e, portanto, não cumprem o dever de fazer críticas ao presidente. O senhor concorda que existe muito pouca gente criticando o presidente Bolsonaro, general? Não é criticar, você não vai assessorar criticando, né? Mas você tem que dizer aquilo que você acha. Se você é assessor e você tem oportunidade, você tem que dizer a sua opinião. Você não pode nem ficar mudo e nem tentar falar só aquilo que a autoridade prefere escutar. Você tem que ser honesto. Toda vez que você não tiver um assessor honesto, a autoridade vai ficar em risco. O risco dela aumenta. Então, você tem que alertar.
Mesmo que, às vezes, você sabe que a pessoa não vai contrariar algum interesse. Então, eu acho que o Rego Barros, eu li o artigo aí, ele fala sobre isso, né? Resumindo, fala da importância de você ser honesto na sua assessoria, de você alertar a autoridade. Agora, se não gostar, não tem problema, ainda mais quando você já chegou num nível da vida que você não precisa daquilo ali não te encanta nem o título e nem o dinheiro, não tem razão nenhuma, você vai trabalhar numa posição dessas só pelo interesse de ajudar, porque você acredita num projeto, porque você acredita que as coisas vão acontecer numa certa direção, que vai dar para fazer mudanças, etc. Você só vai porque acredita, você não vai por qualquer outra razão. Os dias eu vi você falando algo, não deu para a gente te ouvir. O que eu queria perguntar ao general, vai um pouco na linha do que ele está dizendo. O que se dizia é que o senhor é um amigo do presidente de 3 décadas. O senhor disse que alertou ao presidente sobre o sobrinho que não o contrataria porque não considerava capaz para o exercício da função. E agora está discorrendo aí sobre as considerações do general Rego Barros. O que eu lhe pergunto essa amizade era genuína, ela existia? E qual era a reação do presidente? Qual foi a reação quando o senhor disse que não contrataria o sobrinho? Qual era a reação dele quando o senhor, como assessor, levava considerações sobre aspectos que o senhor achava que o governo deveria agir de forma diferente? Não, em primeiro lugar, o meu conhecimento com o presidente Bolsonaro vem lá da época de rapaz, lá quando a gente era atleta, né? Então, é aquela fase romântica da vida, onde o interesse é no treinamento ali, nos resultados desportivos, a vida social normal também da rapaziada, né? Depois ele seguiu a vida dele na política, eu segui minha vida militar e fomos nos encontrar agora, algumas vezes ao longo da vida nos encontramos, mas coisas assim de momento, e depois já essa convivência na administração aí no governo. Então, quando eu levei com toda a tranquilidade, com toda a educação, e ele falou, não, tudo bem, o que vai falar? Você não tem o que falar, não propôs nada, não tem o que propor. Simplesmente um papel que ou eu assino ou eu não assino, e aí eu explico por quê. Então, não falou nada, falou, tudo bem, não quer fazer, não faz, vai fazer o quê? Então, não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Ele foi perfeitamente... Mas era assim, general? Era assim toda vez que o senhor levava uma consideração nessa linha do que o senhor está dizendo, pela lealdade de um auxiliar que vai ao seu superior para informar, presidente, acho que o melhor, o mais adequado seria esta outra direção, e não essa que o senhor está adotando e tal. Ele recebia de forma tranquila essas observações ou ele era refratário a observações que variavam a opinião? Tudo que eu falei, ele sempre escutou. Agora, como que a pessoa considera internamente na cabeça, ou como que um familiar encara, né? Porque às vezes a pessoa que você está falando, às vezes é amigo do filho, é primo, é íntimo da família. Você não sabe a reação dos outros, né? Mas a reação do presidente sempre foi absolutamente, sempre me escutou. Perfeito. Constantino, para fechar esse bloco, por favor, a sua pergunta. General, é sempre uma questão muito subjetiva, mas o senhor tem contato com o presidente há muito tempo. Eu queria te fazer uma pergunta. Na sua melhor avaliação, ele é um patriota bem intencionado, que quer o melhor para o país? E aí eu te pergunto como governar. Ele venceu com uma plataforma mais liberal na economia, conservadora nos costumes, que eu acho que está bem alinhada com aquilo que o povo deseja, né? E, ao mesmo tempo, tem um Congresso que foi eleito. Muito fragmentado, né? Na mão desse tal Centrão, e os outros que não estão no Centrão não estão muito melhores, né? Olha o PSDB e por aí vai. Bancadas temáticas foi uma tentativa, pressão das ruas é uma ingenuidade. Como é que governa? O senhor falou de resultados. Como é que entrega esses resultados? Se ele é bem intencionado e quer entregar e tem o Congresso no caminho. Olha, o presidente ele apresentou uma proposta de campanha. Uma proposta de campanha que não foi discutida em termos de como fazer. E o governo não tem se caracterizado por planejamento, tem se caracterizado mais por rompantes de mídia, né? Então, isso aí é uma característica. Claro que
boa intenção, eu tenho certeza, ou imagino que tenha. Só que uma coisa é ter boa intenção e outra coisa é saber fazer. O que acontece? Você teve uma eleição que foi 3 segmentos elegeram o Bolsonaro. Um segmento bolsonarista que simpatiza com a pessoa, que tem ali, simpatiza com o estilo, um pequeno grupo ideológico alucinado e uma grande parcela que anti-PT. Anti-PT por um sentimento criado pelo próprio PT, por problema de... Não que a corrupção fosse PT, mas o PT que pagou a conta, porque a corrupção ela pegou um monte de partidos e de pessoas das mais diversas correntes. E esse sentimento anti-PT, então, também foi todo para o lado do Bolsonaro. E ele foi eleito. Só que tem um pequeno grupo ideológico que pegou essa influência e aí o país não descansou mais. Aquela reconciliação que você precisa depois da eleição, porque você é eleito para governar para todo mundo, até para os que perderam, né? Claro que mas os que perderam deram algum tipo de benefício da dúvida para o governo, general? Não, os que perderam também são radicalizados, né? Só que aí você também monta um time de radicais do lado de cá que se aproximam na conduta. A conduta é mais ou menos semelhante. Os extremos eles têm conduta semelhante. E aí você não teve aquela paz que precisa ter, aquela pacificação, etc. Até hoje parece que a gente está vivendo um clima que vai ter eleição na semana que vem. Então isso aí fica muito difícil de você governar desse jeito. Eu acho que essa turma radical ela não está ajudando, ela está dificultando tudo. E ele sofre muita influência disso. Para mim também ele sofre o efeito dessa influência, ele cede ao efeito dessa influência. E aí fica muito difícil de você governar com planejamento, você vê a quantidade de coisas. Agora, isso aí a gente pode voltar a 1000 casos, né? E a falta de metodologia, a falta de planejamento, um assunto sério como agora, por exemplo, esse aí do SUS, não é questão de dizer se está certo ou está errado, é uma questão de metodologia de trabalho, de métodos de trabalho. Se você tem uma ideia dessas, pode ter aspectos positivos, você discute internamente, você não discute em público. Você tem gente para isso no Ministério da Economia, no Ministério da Saúde, você tem especialistas de todo tipo, você pode trazer especialistas do meio fora da área de governo. Então, perfeito, general. Você discutir tudo isso e depois você anuncia para a sociedade a sua decisão, explica por quê, você tem muito mais base. E não essa coisa que você faz num rompante, aí essa turminha da gangue digital toca o horror, aí você tem que voltar atrás. É isso aí que não pode, né? Está atrapalhando demais.